Era uma vez, num futuro não tão distante, um visionário chamado João. Ele vivia em um tempo de grandes tribulações e incertezas, mas em meio a essa turbulência, recebeu uma revelação divina, uma visão de esperança e renovação. Ele viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e o mar não existia mais. Diante de seus olhos deslumbrados, desceu dos céus, da parte de Deus, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Era como uma noiva adornada para seu amado, brilhando com a glória de Deus. Sua luz era semelhante a uma pedra muito preciosa, como jaspe, cristalino. João ouviu uma voz forte que vinha do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem lamento, nem choro, nem dor. Pois as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, pois estas palavras são verdadeiras e verdadeiras. Ele disse ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. A Nova Jerusalém tinha uma grande e alta muralha com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade era de ouro puro como vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade eram adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, ágata, o quarto, esmeralda, o quinto, ônix, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o não, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacito e o 12º, ametista. A cidade não precisa do sol nem da lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela a sua glória. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois nem haverá noite. A glória e a honra das nações serão trazidas para dentro dela. Nada impuro entrará nela, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. João viu também um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. E não há mais maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em seus testamentos. Haverá ali uma luz eterna, e não precisarão mais da luz de uma lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. João ficou maravilhado com a visão e se deu conta de que o maior tesouro não estava nas ruas de ouro ou nas portas de pérolas, mas na promessa de Deus habitando entre seu povo. A verdadeira riqueza era a presença de Deus, o fim de toda dor e sofrimento, a eterna comunhão e alegria. Ele compreendeu que esta Nova Jerusalém era mais do que uma cidade física. Era um símbolo de esperança, de renovação, de um mundo onde a justiça e a paz reinariam. Era a promessa de um futuro onde cada lágrima seria enxugada, onde não haveria mais morte, nem lamento, nem dor, onde as velhas formas de viver seriam derivadas por uma nova realidade, moldada pelo amor e pela presença de Deus. Em seu coração, João sabia que esta visão era uma mensagem para todas as gerações, um convite para viver em antecipação a essa nova realidade, para ser portador de esperança em um mundo muitas vezes desprovido dela. Era um chamado para viver de uma maneira que refletisse a luz e o amor de Deus que prometeu fazer novas todas as coisas. Assim, com seu coração cheio de esperança e seus olhos fixos no futuro prometido, João coincide com sua visão com o mundo. Ele escreveu sobre a Nova Jerusalém, não apenas como um destino futuro, mas como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais escuros, a luz da esperança de Deus nunca se apaga. Que em meio às tribulações e desafios da vida, a promessa de Deus permanece firme e verdadeira. E para todos aqueles que amam suas palavras, era como se ouvissem uma nova aurora brilhasse em seus corações, um sinal de que
Não importa quão difícil seja o caminho, há uma promessa de renovação e restauração. Um novo começo, onde Deus mesmo estará com eles, guiando-os para sempre. E assim termina a visão de João, mas a história continua em cada um de nós, na jornada de fé e esperança, no viver diário, que anseia pela realização da promessa de um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Uma história de redenção que ecoa através dos séculos, convidando todos um olhar além do horizonte para o amanhecer de uma nova era,